nesse momento, a espiritualidade maior, José de Mococa, esteja em nossos corações, nos trazendo bastante luz, paz. Sabemos que o Senhor José só foi para o plano espiritual, né? Está agora ao lado dos grandes espíritos, mas com a linda notícia que já está aqui conosco novamente, né? Buscando, já está aqui em espírito, graças a Deus e a Jesus, né? Está aqui trabalhando, buscando, trabalhando, e a gente tem que aproveitar essa oportunidade que nos é dada para que a gente também tenha essa força de trabalho, essa força de execução, e a gente tem que sempre pensar, quando estamos no bem, a espiritualidade maior não nos desampara, e quando estamos no mal também, a espiritualidade maior não nos desampara, ou seja, eles sempre estão nos amparando. Quando estamos fugidos, estamos na verdade longe, distantes, eles sempre estão perto da gente falando: pessoal, vamos lá para o José de Mococa, pessoal, vamos lá, a gente precisa enriquecer os dois, tanto o protetor como o médium que está aqui, na verdade, e sempre eles estão nos ajudando. Eu agradeço a todos, todas as preces, orações, idas ao hospital, ligações feitas para mim. Me perdoe porque teve algumas ligações que eu não consegui responder, não consegui atender, mas eu recebi todas as orações dentro do meu coração, me manteve forte, me ajudou muito, me fez bem. A espiritualidade maior, vocês, a Casa José de Mococa, os amigos que eu tenho aqui, todos vocês, sou muito grato a todos pelo que vocês fizeram, tá? Muito obrigado mesmo. E a Casa José de Mococa vai continuar os mesmos trabalhos, do mesmo jeitinho. A única coisa é que eu sou mais gordo e não tenho bigode. E essa é a diferença e a evolução também, que sou bem menos. Mas de restante, vai continuar tudo igual, os trabalhadores iguais. Claro que estão vindo outros trabalhadores novos aí na casa ajudando. Eu estou extremamente feliz com isso. Sou grato a todas essas pessoas, porque vocês não imaginam como é importante essa força, como é importante esse momento e como é glorioso para todos nós nesse exato momento que a gente tem a oportunidade de crescer junto. Vamos continuar crescendo muito. O que eu peço a todos é o que meu pai sempre pediu para mim, o que ele pediu na última vez em que eu ouvi, né? Nunca manter tristeza, sempre a alegria dentro do coração. Sempre a alegria, sempre a motivação, sempre a vontade. É óbvio, vamos chorar de saudade às vezes, vamos chorar de saudade às vezes, mas não vamos deixar a revolta assomar os nossos corações, não vamos deixar nada de negativo, sempre positivo. É do mais para o mais, como disse nosso irmão Leão Denis na última incorporação na casa. Sempre positivo, sempre elevando o pensamento, sempre com fé que a gente vai conseguir todos juntos. Eu não trabalho sozinho, eu sou presidente da Casa José de Mococa, mas não trabalho sozinho, preciso de todo mundo. Todo mundo precisa de todo mundo, ou na verdade somos todos uma união só. A união faz a força, que nem o negocinho do açúcar lá, né? Vamos continuar nessa união que a gente vai ter essa força, tá? E hoje, o Marcelo vai fazer a palestra pra gente sobre a causa. Não, fora da caridade não há salvação. Ele vai falar na palestra dele assim: fora da caridade não há salvação. Foi bonito até colocar a fotinho dele lá no WhatsApp, mandar lá, tá lá assim, ó, todo bonito, todo bonitão lá. Achei legal a foto, fizeram uma mágica ali bacana, né? Foi? Ficou bonito, né? O Rony fez uma mágica muito bonita. Então agora, Marcelo, você, como dizia meu pai, é nós e Deus, né? Vai lá, meu irmão. Quando eu tirei no carro, a Sandra falou assim: você vai fazer a palestra? Primeiro que eu não sabia, uma surpresa. Nós falamos aqui, mas a surpresa continua. Surpresa 1. A segunda você vai ter que botar a foto, surpresa 2, né? Aí eu tava no carro, tirei a foto, mandei e falei: essa foto aqui não vai valer nada, né? Aí o Rony, que não tá aqui, né, fez uma mágica, recortou o resto da foto, jogou no foto, já deu trabalho, mas no final. Bom, pessoal, obrigado a todos vocês. Com um espírito de bastante humildade para falar assim, das minhas fraquezas, dos meus defeitos, das minhas paixões, dizendo que tudo que será dito aqui, os ouvidos que estão mais próximos são os meus, né? E depois os vossos, né? Depois, então, os nossos ouvidos depois. Essa palestra
instrumento da providência. Ela que, excelente tocadora de instrumentos desafinado, tira a música mesmo dos mais desafinados instrumentos, assim como eu. Mas eu tenho ouvido algumas palestras de uma pessoa chamada Anete Guimarães, né? E ela tem uma entonação forte, né? Ela é psicóloga, ela trabalha no ramo da psiquiatria, e as palestras que ela traz estão sempre por este caminho, né? Sempre explicando as origens do mal, as origens da dor, pelo caminho da psiquiatria. E como é nosso dever, como o nosso mestre Sola nos explicava, a gente precisa defender a causa acima de todas as coisas. Então, mesmo quando a gente ouve alguma coisa que ela não está condizente com Kardec, a gente tem a obrigação, o dever, de vir complementar essas informações, de novo, com a maior humildade possível, mas sempre trazendo os ensinamentos de Kardec. Então, essa palestra aqui, originalmente ela se chama A Ciência do Mal, e é feita por essa mulher, Anete Guimarães. Quem quiser olhar no YouTube, tem lá várias palestras, e lá tem a Ciência do Mal. Então essa palestra, ela é boa, porque ela trouxe uma riqueza de conteúdo, de pesquisas, que vai ajudar a gente aqui a conversar nessa tarde sobre a origem do mal. A origem do mal que está em nós, a origem do mal que está na humanidade, a origem do mal que está além da matéria, também nos umbrais, nas trevas. Onde é que está esse mal? Por que esse mal existe? Por que esse mal ele nos envolve a todo momento? Perguntas como: eu ainda posso fazer o mal? Mesmo aqui, eu posso fazer o mal? Eu posso fazer tudo aquilo diferente do que eu prego hoje? Eu posso odiar? Eu posso ser vingativo a partir de todos esses ensinamentos que eu recebi aqui? Eu posso perseguir alguém? Eu posso perseguir pessoas? Posso ser cruel com pessoas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E é isso que a matéria vai trazer para a gente. Agora a gente vai voltar no tempo para poder exemplificar um pouco da crueldade, fazer a gente lembrar dos momentos. E aí a Anete começa exatamente com essa pesquisa e nos lembra exatamente da Segunda Guerra Mundial. Então, só para a gente lembrar do contexto da Segunda Guerra Mundial, para a gente poder se situar, né, a gente se climatizar, a Alemanha mergulhava então numa crise econômica enorme. O mundo mergulhava numa crise econômica enorme no começo do século anterior. Os alemães, a raça ariana, passavam por desemprego grandioso. Passavam necessidades, passavam fome, passavam dificuldades, enfim, escassez total na Alemanha, né? Só que, por outro lado, um outro povo que ali existia, que eram os judeus, não experimentavam as mesmas privações. Eles eram, por natureza, até historicamente, eles eram negociantes habilidosos, né? Que tinham a fortuna à sua mão, geravam empregos, ainda que poucos, e isso, de certa forma, foi irritando o povo alemão, porque, afinal de contas, a raça ariana, uma raça tão culta, inteligente, fisicamente mais bonita do que todos, né? Como é que podia estar naquela escassez toda, né? E aquele ambiente, né, de hostilidade aos judeus, ele foi surgindo, né? Ele foi realmente surgindo no seio da cidade dos alemães, né? Do povo alemão. Então, por que eu sofro? Ele roubou meu emprego. Ele é culpado pela minha crise. Ele é culpado pela desgraça da Alemanha. Ele é culpado. E isso foi cada vez se tornando uma verdade repetida todos os dias, a todos os momentos. Repetia-se na escola, na educação das crianças, repetia-se nos documentários, escrevia-se nos jornais. Então, aquele ambiente de hostilidade, ambiente de xenofobia, ele foi se formando na Alemanha como um todo. E todos os dias aquilo foi acontecendo. A guerra não estourou de uma hora para a outra. Ela realmente teve uma construção, né? E é neste ambiente de hostilidade, de agressividade, de xenofobia, que surge uma pessoa que a gente bem conhece, chamada Hitler, né? O Hitler, na verdade, se a gente pegar a história do Hitler, ele foi um soldado que lutou na Primeira Guerra da Alemanha. Eles perderam a guerra, ele lutou na Primeira Guerra da Alemanha. Depois ele fundou um partido. O Hitler foi preso. Por causa das ideias que ele tinha na Alemanha, antes da Segunda Guerra, ele foi preso, né? Mas tal era o ambiente de hostilidade, de negativismo que existia na cabeça das pessoas naquela época, que as ideias do Hitler começaram a fazer sentido na sociedade alemã. O culpado pelas nossas desgraças são os judeus. A raça ariana merece mais. Nós temos que ser diferentes.
o mundo nos pertence, temos que conquistar. Assim como aconteceu com a Roma lá atrás. Isso também passou a ser repetido todos os dias na Alemanha, ensinado na escola, escrito nos jornais, noticiado nos rádios, porque não existia a TV da forma que a gente conhece hoje, e esse ambiente foi se fazendo. Até que, um belo dia, Hitler foi lá, ele foi realmente eleito pelo povo, né, e fundou o primeiro Reich alemão. Da história para frente a gente já conhece, não é isso? Invasão da Polônia, à primeira vista, colocação dos campos de concentração, caça aos judeus, caça aos ciganos, aos negros de toda a sorte e aos homossexuais também. E aí começou-se então um período extremamente escuro para a humanidade. Um período difícil, que durou anos. Nessa guerra morreram 6 milhões de judeus. A Polônia deixou de existir como ela existia. A geometria da Europa se modificou. Milhares e milhares morreram. Teve uma guerra histórica entre Rússia e Alemanha, onde a vida útil de um comandante era de 24 horas. A expectativa de vida deles naquela batalha era de 24 horas. Soldados rasos duravam muito menos que isso. Mas vamos voltar para os campos de concentração. E foi nos campos de concentração, então, que atrocidades e crueldades foram praticadas por pessoas que até então eram absolutamente normais. Educadas, inteligentes, cultas, normais, acreditavam em Deus, Jesus, iam às igrejas, mas passaram a praticar crueldades com o povo judeu. E aí surge uma pessoa, que nós vamos falar dela como exemplo aqui, que é Joseph Mengele, o anjo da morte. Não é isso? Joseph Mengele, até antes da guerra, era filho de uma família rica, não é? Teve uma excelente formação no campo da medicina, estudou fora da Alemanha, volta para a Alemanha, e aí começa, eu estou resumindo a história, tá? E aí ele começa a fazer pesquisas com os judeus, inicialmente no campo de concentração chamado Dachau, depois no campo de concentração chamado Auschwitz, um dos mais famosos. E ele tinha um gosto particular por pesquisas com pessoas com gênios. Por exemplo, ele tinha interesse em saber qual eram os sentimentos de um gêmeo quando o outro era morto. Então ele matava um dos irmãos e documentava o sentimento e as relações do outro. Ele abria os cérebros, dissecava o cérebro com as pessoas em vida para saber quais eram as reações, quais os reflexos que existiriam se ele tocasse em determinadas regiões do cérebro. Ele gostava também da íris humana, ele se interessava muito pelos olhos humanos, ele queria saber como ele podia colorir as íris do ser humano. Então ele arrancava os olhos dos judeus. E assim experiências das diversas formas existiram. Nenhuma delas foi aproveitada para absolutamente nada na ciência, mas ele fez uma enorme, né, devastação com os judeus. Mas ele estava sozinho lá? Ele fazia tudo isso sozinho? Não, ele não fazia sozinho. Junto com ele tinha 2 enfermeiras que o ajudavam a fazer as experiências. Claro, existiam outros médicos, mas especialmente 2 enfermeiras ajudavam o Mengele nessas experiências. Essas 2 enfermeiras, você fala assim, puxa vida, mas quando a gente fala de pessoa cruel, a gente pensa em pessoa feia para diabo, né? Deve ser feia, né? Pessoa cruel, feia. Deve ser inculta, não, é exatamente o contrário. Elegantes, bonitas, assim como o Joseph Mengele também, uma pessoa extremamente culta. Elas ajudaram nas experiências. Anteriormente a esses fatos, pra você ter uma ideia, uma delas ganhou um prêmio, inclusive, de uma boa enfermeira, porque ela cuidava de velhos. Ela foi condecorada pela gentileza que ela tinha por cuidar de velhos. Como é que pode alguém que cuida de velhos ser condecorada, premiada por cuidar de velhinhos, que dá trabalho? Fazer experiências com Mengele. Como é que pode? Elas executavam. Você está entendendo? O Mengele, ele praticamente não botava a mão, mas elas executavam as crueldades. Então como é que pode isso acontecer? Né? Pessoas de bem, pessoas que até então não eram ignorantes, tinham um intelecto avantajado, eram instruídas, mas passaram a fazer o mal. E aí a gente se pergunta, será que a gente podia fazer o mal também como eles? Vem essa pergunta. Tá? Aí surge um camarada, que aí eu vou falar sobre ele, que é o Simon Baron-Cohen. Este cara é neto de
de pessoas que foram mortas em Auschwitz. E ele é do ramo da psiquiatria. E ele começou a se perguntar, mas como é que pessoas que até então faziam o bem, elas podem de repente fazer o mal? Como que pode uma pessoa que ama, de repente, praticar crueldade? E ele começa a estudar aos olhos da psiquiatria e da psicologia como é que isso pode acontecer, e ele começa a descobrir coisas interessantes. Ele fala assim que nós seres humanos temos duas áreas de percepção em relação ao mundo exterior. Um deles é o que a gente chama de sistema empático, ou seja, uma área onde eu trato o ser humano. Quando eu olho para uma planta, eu estou aqui acessando uma área do cérebro que trata de coisas. Mas se eu olho para um ser humano, eu estou acessando uma área do cérebro que trata de gente. Então ele fala que as pessoas nós temos esta percepção externa, uma para coisas e uma para a gente. Na percepção de coisa é coisa, a gente não tem muita sofisticação para elas. Para a área de gente, a gente começa a ter novas áreas, sub-áreas dentro dessa percepção, que é o sistema empático. Eu começo a reconhecer nas faces, nós temos a capacidade de reconhecer na face sentimentos. Se eu olho, sentimento de preocupação. Está sorrindo? Eu sei que está sorrindo porque é algo agradável. Isso é um ensaio, isso é científico. Não é uma resposta à toa. Eu sei que você está sorrindo, alguma coisa está agradando. Naturalmente eu vou continuar falando para que isso saia mais sorriso. Mas é uma área do cérebro que eu estou acessando. Se eu olho e tem gente dormindo, eu falo, vou soltar uma piada na palestra para ver se eu animo. Não é? Por quê? Porque eu sei, através do reconhecimento facial, que o que eu estou dizendo não está fazendo sentido, não está agradando. Não é isso? Então essa é uma área de reconhecimento facial, de sentimentos e emoções. E uma outra coisa que ele fala, que além da gente reconhecer o sentimento nas pessoas, nós também temos outra coisa que a gente fala que é o espelhamento. Ou seja, eu a partir do sorriso ou da dor, nós temos a capacidade de olhar para dentro de si e ter reações sentimentais. Compreender a dor alheia, não é? Indo para um campo mais doutrinário. Compreender a dor alheia. Não é? Compreender a dor é sentir a dor alheia. Isso está no espelhamento do sistema empático, que é esse sujeito aqui que o Simon Baron-Cohen está falando. Não é? Então, quando a gente consegue olhar para uma pessoa, identificar o sentimento dela, depois, no segundo momento que a gente olha o sentimento dela, a gente consegue espelhar e entender que ela está abrindo a boquinha, pode estar com sono, preciso mudar aqui a palestra. Então, a gente começa a fazer o quê? A partir da compreensão da dor ali, a gente começa a bloquear o mal, segundo o nosso psiquiatra aqui. Porque a gente sabe que o que eu faço com alguém, não é isso? Dói. E quando a gente perde esta percepção, a gente pode praticar o mal, não é isso? Então ele pegou aqui uma folhinha, né? Aqui, que eu vou repetir de novo só para a gente contextualizar, né? Então quando a gente pega aqui essa folha, é só a folha, né? A gente amassa brutalmente a folha, a gente amassa com muita raiva a folha, né? Pisa na folha, né? Aí eu olho para vocês e se perguntou, esse cara ficou louco agora, né? Ficou doido. Por quê? Porque eu só estou amassando uma folha. Como é que alguém amassa brutalmente uma folha? Como amassar brutalmente uma folha? Uma folha. Entende? Isso aqui é uma coisa. Não é isso? Isso é uma coisa, não é? Coisa sente dor? Não. Coisa sente tristeza? Coisa fica depressiva? Coisas comem? Sentem fome? Coisas não sentem nada disso, não é isso? Quem sente isso? Ser humano, né? Apenas ser humano sente isso. Agora, sob os olhos da psiquiatria, se a gente cresce ouvindo que judeu não é gente, que negro não é gente, que o cara do Islã não é gente, ou que cristão não é gente, ou que pobre não é gente, o que vai virar esse pessoal? Coisa. Vai virar coisa. É isso que ele vai virar. Simon Baron-Cohen diz isso. Viram coisas. E como coisa, a gente não tem nenhum problema de fazer o mal para eles. São coisas. Joseph Mengele, ele tinha uma outra coisa aos olhos do Espiritismo agora. Né? Ele tinha uma profissão. E ele era médico.
Ele tinha ali, aos olhos dele, uma oportunidade que outros médicos jamais teriam. Ali ele tinha o poder do quê? Da dissecação. Se a gente voltar lá atrás, não é isso? Da Vinci fez, foi Davi, não lembro do Davi, acho que foi Davi que fez a dissecação, que aos olhos da igreja eles era condenável, né? Mas ele tinha oportunidade, dado que ele estava com um monte de coisa na mão, ele podia fazer o que ele quisesse, não é isso? Então ao lado dele ainda tinha um outro ingrediente nocivo, que é a vaidade. A vaidade que nos faz cometer atrocidades. Então, eram coisas, e eu tinha o poder na minha mão, então, que mal tem, não é? Aí vem um sujeito, que é esse cara inclusive, ele é muito, quem tiver a oportunidade de ler, Viktor Frankl. Este cara é sobrevivente, de fato, dos campos de concentração de Dachau. Ele é sobrevivente, ele foi um psicólogo, que ele foi para o campo de concentração como judeu. E lá, ele se perguntava, como é que pode, né? Ele fez a teoria da coisificação, foi dele, do Viktor, esqueci o nome dele aqui, Frankl, isso. E ele também criou um livro chamado Teoria dos Sentidos. Ele criou uma teoria chamada logoterapia. Porque esse cara, quando ele estava no campo de concentração, ele olhava para as pessoas que estavam ali sofrendo e falava, mas como é que eles têm essa vontade de viver? Como é que pode? Né? Eles estão todos desgraçados, famintos, o destino quase que certo é a morte, mas eles lutavam ali até o último pela vida. E ele fazia uma reflexão sobre o suicídio. Pessoas abastadas, pessoas ricas, belas, né, fortes, que aos olhos da terra teriam tudo para ser felizes, estão tirando a vida. E esse cara descobre, numa outra pesquisa que ele fez, que ele saiu do campo de concentração, que 80% das pessoas que se suicidam, eles estão nas classes mais abastadas, não estão nos campos da pobreza, da doença, não, eles têm tudo. Mas como é que pode o cara que tem tudo e aquele coitado que estava no campo de concentração querer viver, né? E ele fala, e ele escreve um livro, e usa uma teoria, e existe um tratamento, e aos olhos espírita realmente tem muito sentido, que ele fala assim, que aqueles que estavam lá no campo de concentração, eles queriam sair de lá para contar o que eles passaram. Eles queriam sair de lá para fazer coisas que eles não conseguiram fazer até então. Eles arrumaram um sentido para eles que os alimentava naquela desgraça toda. Enquanto que aqueles que tinham tudo, existia um vazio existencial. E o vazio existencial é um abismo. É um abismo tanto para a depressão, como também para cometer atrocidades. E aí que entra, que aí entre muitos nossos enganos, não é isso? Então esse cara, ele já faleceu, ele é um inglês, né? Ele fez um livro chamado Em Busca do Sentido, que eu recomendo, eu pesquisei, não conhecia. Acho que assim, essas palestras são sempre boas, que é uma oportunidade para a gente conhecer também, né? Em Busca do Sentido. Esse sujeito, o Simon Baron-Cohen, ele é um cara que cuida, tem uma teoria muito bonita sobre o autismo, ele cuida da doença do autismo, e é muito bacana. Então, quando a gente olha para o mal, de novo a gente faz a pergunta, né? Será que a gente seria capaz de fazer o mal? Eu não acredito que todo espírito aqui ia fazer esse mal todo, né? Já pensou? Será que a gente ia colocar bombinha no ônibus de criança? A gente vê na televisão. Não é isso? Os caras do Islã lá metem uma bomba em ônibus de criança? Mas que absurdo! Mas que desgraça! Colocar uma bomba em ônibus de criança! Criança aos nossos olhos. A gente está vendo como ser humano. Para eles não. Eles colocaram em coisas. Colocaram em coisas. Não tem nenhum problema. Eles cresceram aprendendo assim. E não é só o Islã não, hein? Se a gente voltar para o nosso lado, a gente não pode esquecer que a partir de 313, 380, quando foi fundado o Império Romano Cristão, nós passamos de perseguidos a perseguidores. Não é? A gente falava que a gente se orgulha em falar dos cristãos antigos, que desciam das cruzes já carregado pelos espíritos, que de fato estão falando de uma casta de cristão diferente de 380 para cá, tá? Então, Constantino, estamos falando da Inquisição para frente, isso aconteceu a partir de 1200. Enfim, mas já começou a perseguição. Mas por quê? Porque eles também colocaram na cabeça
que quem não seguia o cristianismo também não era gente. Eram coisas, portanto podia sofrer, porque eles não sentiam dor. Se a gente volta um pouquinho mais, a gente vai ver um grande ídolo, né? Eu pessoalmente sou fãzaço dele, que é o Paulo de Tarso. O Paulo de Tarso, quando se tornar Paulo de Tarso, o que ele perseguia? Coisas. Ele perseguia coisas, ele matava coisas. Ele matava coisas, ele não estava matando gente. Por quê? Não tinha problema de consciência. É óbvio que o despertamento do Paulo de Tarso foi tamanho com Jesus, que a partir daquele momento, que para ele foi o momento da eternidade dele, ele não teve mais dúvida, ele despertou. Naquele momento, realmente, ele se arrepende e acorda do mal que ele fez. E aí, é toda a história que a gente conhece. Mas Paulo de Tarso também tratou de coisas, não foi? Assim foi. Então assim, se a gente passar por época da escravidão, a coisa também foi igual. Você acha que os ricos lá estavam mandando quem? Gente fazer o trabalho? Não, eram animais. Animal não sente dor. Animal você não precisa ter escrúpulo com o animal. Por isso que... Mas como que foi capaz de fazer essa atrocidade? Porque na cabeça deles, o sistema empático deles, onde espelha a dor, não existia espelhamento de dor, porque eram coisas que estavam ali, não eram gente. Infelizmente, a própria religião católica assim incentivava, diziam que não tinha alma, eram criaturas, não é isso? Então por quê? Afinal de contas, se eu estou dando a chancela da própria igreja para fazer isso, por que eu não vou fazer? Eu vou escravizar, sim, senhor. E quando se assinou a carta de libertação dos escravos, foi um escândalo, né? O pessoal ficou indignado, mas como é que eu vou tocar minhas fazendas agora, sem esses animais? Não é isso? Praticamos? Nós fizemos isso. Não é lá, nós fizemos. Muito possivelmente, cada uma dessas fases que eu estou falando aqui, a gente esteve lá, de uma forma não tão agradável. Não é isso? Agora entra o lado espiritual. Né? Porque se você ver a palestra no YouTube, ela vai de fio a pavio falando sobre isso, que o responsável sobre os crimes, que o culpado sobre os crimes são exatamente o sistema empático, uma falha do sistema empático. Que aí não falhando o sistema empático, como se esse fosse do cérebro, a gente estaria habilitado a fazer todo qualquer tipo de maldade. Faltou mais uma passagem, que é da questão da coisificação. Fizeram uma experiência, botaram uma criança pequenininha, eu já falei sobre isso, bem vestidinha, lá no viaduto do chá, botaram ela lá. E largaram ela sozinha. Em 5 minutos apareceu um monte de gente, de quem é essa criança? De quem é essa criança? De quem é essa criança? Né? Querendo saber como é que tem uma criança ali bem vestida no viaduto do chá, todo mundo se preocupava, não é isso? E aí, pegaram essa mesma criança, botaram nela uma roupa maltrapilha, rasgada, sujaram essa criança, botaram ela descalça. Pergunta se apareceu alguém para perguntar quem era aquela criança. Coisa. Mendigo. Mendigo pode. Mendigo pode ficar ao relento? É só um mendigo, eu vejo isso todo dia. Mendigo pode passar frio? Não, ele não sente frio, eu vejo isso todo dia. Não, mas ele está comendo lixo. Não, mas ele sempre faz isso. Não se preocupa não, ele sempre faz isso, é mendigo. A nossa habilidade de coisificar, ela existe. Ela existe, não é isso? Os casos recentes de violência com uma empregada doméstica que estava voltando de uma festa, e ela foi morta lá, 5 meninos, né, voltando, de madrugada ela estava no ponto de ônibus, e pegaram essa mulher e bateram nessa mulher, quase levando ela à morte. Tinha pessoas lá, viram, esses meninos foram presos. Chegando lá na delegacia, o delegado vai perguntar para ela, o que aconteceu? Você viu que você bateu na empregada? Não, doutor, me desculpa aí, foi mal, eu achei que era prostituta. Quer dizer, prostituta pode bater. Na doméstica não pode. E para a situação ficar pior ainda, chega o pai de um deles, do menor, e fala, desculpa aí, doutor, você não está vendo? Eles pensaram que era uma prostituta. Quer dizer, pode bater na prostituta. Não sabiam que era empregada. Aquele caso de Brasília, lembra? Botaram fogo no índio. Aquilo também é isso. Foram presos, foram lá feito as perguntas, por que eles botaram fogo no índio. Desculpa aí, doutor, a gente achou que era um mendigo. Essa foi isso não estou eu que estou dizendo. Está no jornal. Mendigo pode pôr fogo. No índio, Deus me livre, no índio não posso pôr fogo, a gente sabe que não pode pôr fogo em índio. Percebe? Que a questão de coisificação, ela vai acontecendo a todo instante se a gente perceber.
através do rádio, dos jornais, através da nossa ociosidade sentimental, não é isso? Se a gente trazer mais adiante para os dias de hoje, a gente vai ver uma sucessão de casos de bullying, não é isso? Bullying. Bullying para cá, bullying para lá. Não tinha bullying de nada, né? Não era valia a senhora que brigava, chorou, parava a briga, porque chorou, acabou, né? Chorou, o sistema empático, os valores que os pais explicavam, funcionava. Opa, chorou, parou. Eu sei que ele está chorando agora, é o limite. Mas hoje não tem mais o limite. As crianças crescem de uma forma digital, vendo o ser humano através da tela digital, seja do celular, da televisão. Então, a relação que a gente tinha social, ela está deixando de acontecer. Logo, a percepção da emoção no outro também está deixando de acontecer. E, com isso acontecendo, o que vai acontecer com as nossas crianças? Possivelmente serão um bando de coisificadores. E a gente já começa a ver a reação, né? Os velhos no ônibus. Ah, eu empurrei mesmo, ela não devia estar ali. Jovens fazendo isso. Ah, mas eu não dei lugar mesmo, ela devia ter saído mais cedo de casa. Por isso que eu sentei lá naquele lugar. São jovens fazendo isso, que tem informação, que está estudando, não é isso? Mas eu faço isso porque... Não, ele é velho, ele devia pegar ônibus, não devia pegar ônibus pela hora de pico. Eu que tenho que trabalhar, não é isso? Se ele convivesse com os avós dentro da mesma casa, compartilhando o dia a dia de um velho, das dores e das dificuldades, ele saberia entender a dificuldade de um velho ao entrar no ônibus. Mas como nós pais queremos privá-los das dificuldades da vida, privá-los das convivências do que não é legal, o que acontece com eles? Não conseguem espelhar a dificuldade e a dor do outro. Crescem assim. E se a gente volta agora? Mas então quer dizer que tudo isso é um jogo de educação? Em parte sim. Porque nós espíritos aprendemos de que forma? Com a repetição. Essa é a teoria de tudo. Não é isso? A gente aprende repetindo. É assim o mantra, né? Encarnação após encarnação, nós vamos forjando o quê? Qual é o chassi da nossa alma? O chassi da nossa alma é uma coisa chamada caráter. É ali que estão nossos princípios, é ali que estão nossos valores reais, é aquilo que está em tudo aquilo que a gente acredita. Isso vai sendo forjado centenas e centenas de anos, milênios e milênios a fio, até que um belo dia a gente vai realmente amadurecer, esse caráter realmente estará puro e a gente estará livre das nossas experiências. Mas até que isso não aconteça, a gente vai estar suscetível realmente a cair em falhas. E por isso que é tão importante a observação do Evangelho de Jesus, não é isso? Quando ele diz, somente o amor cobrirá a multidão de nossos pecados. Fora da caridade não há salvação. Se a gente pegar os dias de hoje, a gente deve estar vivendo, eu vou falar deve, nós estamos vivendo uma situação muito parecida e perigosa dos tempos do pré-guerra. Qual é o mantra que a gente repete hoje em dia? Político não é gente. Estuprador não é gente. Não é isso? Pedófilo não é gente. Mendigo continua não sendo gente. A gente continua repetindo tudo isso. E essa energia, ela vai se somando no ambiente e criando um ambiente pernicioso que vai nos levar a uma pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 728. É a lei da natureza da destruição? Aí os Espíritos falam, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamar de destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então o que acontece? Se esse pensamento que circula entre nós hoje, tá? Essas energias ruins, elas vão proliferando e aumentando cada vez mais, é necessário que venha uma tempestade. Qual a finalidade da tempestade? Não é dissipar as energias no ambiente? Ela vem, solta os raios, depois purifica. Muitas vezes as grandes guerras, os grandes conflitos, eles também têm essa finalidade. É ali em que a gente vai exaurir as últimas energias de ódio, de crueldade, de indiferença,
para despertarmos depois das consequências desse ato danoso por um patamar de evolução diferenciado. Acordar, despertar, porque a inatividade sentimental que a gente se demora não vai permitir um despertamento individual espontâneo da nossa parte. Então a providência vem, permite que isso aconteça, ela permite, ela não envia, ela permite em que a desgraça se estabeleça. E quem é o culpado? Nós, que passemos aquele período de sofrimento, não é isso? Coletivo, para que a gente possa então despertar melhor e evoluir. E durante esses períodos, né, e aí entra a história da Segunda Guerra Mundial, são cometidos ali todo e qualquer tipo de barbárie, que a hora que eu falei aqui do Miguel, todo mundo, nossa senhora, fez, nossa senhora. Mas nós podemos, gente, repetir o que o Miguel fez. As enfermeiras que estavam ali com o Miguel, elas não eram do mal. Elas, por inatividade sentimental, praticaram o mal. Se um trovador pega a nossa filha e faz com ela tudo o que ele quer, o que nós vamos sentir? O que a gente vai sentir? Um pedófilo pega o nosso filho e abusa dele, o que nós vamos sentir? Que tipo de sentimento? Se você vai lá, corta a aposentadoria, eu estou apreensivo. Se corta a minha aposentadoria, eu vou mandar boas vibrações para Brasília. Vou mandar? Boa pergunta. E faz tudo aquilo que a gente conhece. Portanto que Jesus, ele era tão, mas ele era o cara mesmo, né? Há 2000 anos ele já se falava disso. Há 2000 anos ele falou, eu não vim trazer a paz, mas a discórdia. Eu não vim trazer a paz, a discórdia. Ele falou, mas como pode um espírito dessa grandeza dizer que não veio trazer a paz, mas a discórdia? Veio trazer conflito entre pai e mãe, entre mãe e filho, entre irmãos. O que Jesus queria dizer? Ele sabia de antemão, óbvio que sabia, conhece a gente muito melhor que nós próprios, sabia que a gente ainda ia errar, mas muitas vezes. Mas ele sabia também que um dia a gente vai escutar a lição. Somente o amor é capaz de cobrir a multidão das nossas coisas. Portanto, o que precisa se complementar nessa pesquisa dos nossos irmãos aqui, dos psicólogos, é que não é só as experiências do dia a dia que vai fazer com que eu respeite meu pai, minha mãe, meus avós, o próximo. Não é isso. Isso vai ajudar muito na identificação. Mas as bases do amor ao próximo é que, independente de eu conhecer uma pessoa que pratica o Islã ou não, eu sei que tem que respeitá-la. Eu sei que ela acredita em algo que é importante para ela. Que a essência de todas as religiões é o amor. A essência da religião é conduzir o homem ao seu aperfeiçoamento, ao seu engrandecimento. Não importa se é espírito, católico, protestante. Na verdade, cada um segue no degrau que lhe é possível seguir. De que não há diferença entre as religiões, se vividas na sua essência. Porque o Islã também é bonito. Os ensinamentos que ali estão. Assim como o Espiritismo, na sua essência, também é bonito. Perifericamente tem muita coisa ruim e errada, tem, assim como tem o Espiritismo. Também tem. Por isso que Jesus sabia que deixou essa regra. Enquanto você não amadureceu, enquanto você não despertou de fato para as glórias do amor, faça caridade. Ele vai ser o teu guarda-chuva no momento de tempestade. Se você tem a dúvida em relação a respeitar alguém, ame o seu próximo. Porque é assim que você vai viver bem. Se a gente soubesse disso, na verdade, o mundo não teria tanto sofrimento como tem. Se você for no livro dos Espíritos, tem uma parte enorme sobre egoísmo, porque ele fala que o egoísmo é a base da tristeza e dos problemas da humanidade. O egoísmo é pai de todos os problemas, de todas as outras paixões, como o orgulho, como a exaltação da nossa própria personalidade. O que aconteceu com Mengele? Além da questão do espelhamento, de achar que é coisa, ele viu ali uma chance de ele se exaltar no campo da medicina. O que não foi aquilo senão o egoísmo agindo, não é isso? Através da vaidade, do orgulho, não é isso? Emmanuel também falou bastante
Se você olhar lá há 2000 anos passados, 2000 anos, e você for em renúncia, você vai ver ele falando com a própria Alcione, isso? Com a própria Alcione, por conta de seu orgulho. Quantas vezes? Isso porque tem no livro. Mas depois ele faltou em renúncia também, né? A renúncia ele falha, ela morre no calabouço, depois que ele vai ver. Foi o Emmanuel, né? Foi o Emmanuel, o padre, né? Isso. E aí, então ele fala também, não é isso? Então assim, voltando para a questão do amar uns aos outros, ele é sem sombra de dúvida a regra que a gente tem que seguir, independente de qualquer coisa, não é? A educação sentimental para os filhos é fundamental. Explicar para eles as diferenças, explicar para eles os valores, educá-los com bases sólidas e rígidas, não é isso? Muitas vezes você vai ser obrigado, obviamente, a ter uma discussão mais calorosa. Porque, se você deixar, é óbvio que ele não vai querer ouvir. Mas você precisa passar certas coisas que é importante para ele. Vai crescer um ser humano melhor, mais forte. Não vai precisar passar por tantas bobagens e dificuldades como talvez nós passamos. Não é isso? Então, educar o filho bem não apenas dar educação empírica. Se a humanidade fizesse, isso está no livro dos Espíritos, o esforço que ela faz no campo intelectual para educar as pessoas, se ela fizesse e investisse no campo moral, a humanidade seria extremamente diferente. Viver seria algo muito bacana, não é isso? É bacana, eu estou dizendo sem a fome. O que acontece com nossos irmãos africanos? O que vocês acham que acontece ali? Se a gente for para o campo da coisificação, preguiçoso, não estudam, não querem saber, não quer saber de nada, sempre viveram explorando o seu solo. Se a gente passar para o campo da humanidade, teria comida para todos? O nosso modelo econômico permite acesso a todas as pessoas ao consumo que nós temos? Não. Estão excluídos pelo nosso modelo social. Se houvesse compaixão, se não houvesse egoísmo das nações, existiria esse tamanho de sofrimento que existe lá? No Nordeste brasileiro, precisamos na África, não precisamos. No Nordeste brasileiro, se houvesse mais compaixão de uma forma coletiva, existiria esse sofrimento intenso que existe lá? Não. Certamente, remédio, cura para várias doenças que já existem, já existiriam divulgadas para todos os povos. É que existe uma indústria farmacêutica por trás, que não deixa com que os remédios cheguem de uma forma eficiente. Porque dá mais dinheiro o quê? Dá mais dinheiro manter a doença. Dá mais dinheiro dar o remédio todos os dias. Ah, mas eu não posso porque milhares e milhares de pessoas trabalham nas indústrias farmacêuticas. Sim, é verdade. Mas não está aí o nosso egoísmo? Se eu fosse trabalhador da indústria farmacêutica, qual seria o meu pensamento? Dar logo a cura do câncer? Dar logo a cura de várias enfermidades? E vai acabar nossos empregos? Nós estaremos fazendo bem? Será que é assim que a gente pensa? Não é. Muitos trabalhadores, nossos irmãos, que trabalham em exploração de árvores, de minério, de rios, sabem que aquilo não é legal. Sabem que realmente destruir a natureza não é bacana. Mas o que eles pensam? Eu faço isso porque eu preciso sustentar minha família. O pensamento está na coletividade? Não, não está. Logo, quando tem um problema oriundo da natureza, não é só nos políticos que a gente tem que jogar a coisa. É a gente também. Quando a gente vê o modelo de corrupção que a gente vive, né? É o partido A, é o partido B. O problema de corrupção ele é estrutural no país. Ele está na base da nossa sociedade, está em nós. Eles simplesmente são pequenos frutos de uma grande árvore que está doente, que é a nossa sociedade. É isso. Não é o partido A, não é o partido B, nem é o partido C. São todos, é o país. Tem que existir uma mobilização educacional para se corrigir o problema da corrupção. Vai levar uns 30 anos para isso. Se começar hoje, vai demorar pelo menos uns 30 anos para esse problema deixar de existir no Brasil. Por quê? Porque faz parte da formação das crianças. Lembra da coisificação? Não tem problema ser corrupto. Não tem problema ser esperto. Não tem problema levar vantagem. Afinal de contas, o mundo é dos espertos. Por que vai doer minha consciência? Não vai doer. Eu coisifiquei a questão da corrupção. Por isso, só não rouba quem não tem oportunidade. É assim.
por mais duro que possa parecer essas palavras, é assim. E culpar os políticos única e exclusivamente, nossa, também é coisificar a nossa responsabilidade nisso tudo. Porque jogar a culpa lá é muito fácil. Eu vi uma fotinha no Facebook, achei bem filosófica, que tinha um lixo numa praça, e a pessoa fez um comentário e colocou o nome de um político. Eu olhei aquela foto, mas quem jogou esse lixo antes de tudo? Foi o político. Não foi o político que jogou lixo na praça. A culpa dele é de limpar. Se vocês passarem aqui na Vila do Cursinho, vocês vão ver aqui na calçada a quantidade de lixo que está entulhado aqui. É culpa da prefeitura que não está retirando o lixo ou é culpa de quem não para de jogar lixo ali? Até quando a gente vai ter sustentado, vai depositar no Estado a nossa responsabilidade? A educação dos filhos está terceirizada para as escolas. A educação na escola tem que ser o quê? Empírica. Científica, não? Passei melhor? Você me fale a hora que eu tiver assim. Falta 15. Tá, então vou finalizar. A educação dos filhos está terceirizada para a escola. Não é isso? Quando o professor chegar junto, o que acontece? A gente fica bravo. Mas ele está tendo educação moral? Ele está aprendendo os valores sociais? Ele está aprendendo a respeitar os velhinhos? A respeitar os semelhantes? Não. E sair da escola, inclusive, vai para frente do computador. Né? A gente um desafio lá com o lado do meu filho, deixar ele longe disso. Mas não está tendo educação. Então, é importante que a gente não coisifique também as nossas responsabilidades perante isso tudo. É isso. E como é que a gente corrige isso? Como é que a gente dá uma guinada nesse curso todo? Observando as lições do Cristo, observando amai-vos uns aos outros, fora da caridade não há salvação, não é isso? Na dúvida, respeite sempre o seu próximo. Se você foi ofendido e não sabe corresponder, fique em silêncio. É difícil, mas vamos ficar em silêncio. Essa é a regra. Cumprimos nem sempre, mas essa é a regra. Se sofremos, temos que sofrer sabendo que não cumprimos, não é isso? Então Jesus sabia de tudo isso. As regras do amor, da felicidade, já estão aí para serem vividas. No dogma que a gente acreditar, mas essencialmente, se vividas, que a gente pode garantir que a gente terá um mundo melhor. Teremos pessoas melhores, momentos melhores, um momento de construção das nossas almas, não é isso? Enquanto isso não acontecer de uma forma definitiva e verdadeira, vamos ter possivelmente muitos bengueles. Vamos ter muitas enfermeiras ainda. E pior, um deles pode ser nós próprios. Por quê? Quando a gente não trabalha o nosso eu, em nosso dia a dia, a gente já dá uma amostra disso. A gente já comete erros diversos. Seja no trabalho, seja com o chefe, seja com o vizinho. Eu tenho um vizinho lá que eu tenho feito um exercício de paciência. E o vizinho veio me trazer a crescimento espiritual. Né? Então, assim, seja com o vizinho, não é isso? Vizinho, com nossas relações. Né? Então, de fato, é importantíssimo que a gente comece a fazer esse exercício para a gente não cair na coisificação do dia a dia, na banalização. Senão, gente, nós vamos coisificar o espiritismo. É o que a gente faz. Para pensar nisso tudo que está falando. É meio que mecânico. Eu venho, tomo passe, volto, xingo o vizinho. Eu venho, tomo passe, volto, xingo o patrão. Eu venho, tomo passe, xingo o cara da fechada. Eu volto, tomo passe, estou doente. Tomo passe, segura a volta e faz as mesmas coisas. É assim que a gente faz. Não adianta. Podemos até dizer que não. É assim que a gente faz. Óbvio que existe uma evolução. Podemos sair daqui com o sentimento de que, espera um pouquinho, então não mudei nada? Não. A gente está sempre mudando, todos os dias. Estamos mudando, estamos evoluindo. O contexto é sempre de evolução. O contexto é sempre de crescimento. Pegar o contexto todo da evolução, nunca volta. Não existe isso. O homem sempre evolui e caminha para frente. Às vezes a passos mais largos, mais decisivos, às vezes em passos cambaleantes, às vezes em passos muito pequeninos. Mas o próprio erro que a gente se submete, ele também é sinal de evolução. Porque se erramos hoje, amanhã sofreremos as consequências e naturalmente não vamos mais fazê-lo no futuro. Nem que precisemos repetir, não é isso? Então, eu acho que assim, como a palestra no dia 23 acabou caindo, né? Rafa, esse convite foi feito com uns 2 meses de antecedência, né, Rafa?
Eu acho que a mensagem bacana da nossa conversa é a gente levar esta conversa assim, para o nosso dia a dia. A gente pensar na nossa parte, sabe? Eu acho que o que nos compete, né? Não terceirizar isso no campo da psiquiatria, né? Isso é a deficiência do sistema empático. Meu sistema empático não funcionou, por isso que eu mandei aquele cara para aquele lugar. A culpa não é do sistema empático, a culpa não é do senso de coisificação, a culpa está no Espírito, em nós. Então vamos pensar na nossa parcela, nem tudo isso. Se a gente quer um mundo melhor, se a gente quer um mundo feliz, um mundo mais humano, um mundo mais equilibrado, um mundo mais educado, ele não tem educação, um mundo mais sentimental, vamos começar nós mesmos fazendo isso. Vamos começar no nosso dia a dia tentar fazer isso, nas nossas relações com as pessoas, né, com a nossa família, com o nosso trabalho. Passamos mais tempo no trabalho do que em casa, no trânsito. É ali que a gente precisa começar. Então vamos pensando no que a gente faria para mudar. Não botando a culpa no político, não botando a culpa no prefeito, no governador, sei lá em quem, não é isso? Em quem a gente quer, na educação. Mas quando eu fui criança eu não tive nada disso. Gente, isso é de uma bobagem, mas tão grande, que a gente não, se a gente se percebesse, não repetiria nunca mais isso. Não tive isso quando era pequeno. Passou a vida recebendo instrução. Estamos recebendo agora. Não recebeu talvez naquele momento, até recebeu de um amigo. Isso é a desculpa mais esfarrapada que a gente pode dar. Então vamos iniciar hoje, aqui e agora, a nossa transformação. Movimentando o nosso querer, a nossa vontade, movimentando nossas energias para o bem, para o crescimento. É óbvio que ainda vamos errar em muito, mas nos compete levantar, nos compete reagir, nos compete não cambalear, não deprimir. Eu sou infeliz mesmo, sou imperfeito, não vou mais reagir. Vamos lembrar que a criança aprende a andar a passos vacilantes e cambaleantes. Ela aprende com a repetição e com a insistência. Se no primeiro tombo que ela tomasse, ela não levantasse mais, possivelmente a gente não andaria. Vamos fazer como ela. Vamos começar a dar nossos passos rumo à nossa melhora. Não estou falando aqui de tornar-se arcanjos, não, espíritos puros. Isso vai levar séculos, milênios. Mas ter uma condição melhor, já a partir de agora, já é possível. Ter uma vida melhor, já é possível. Olha que bacana. Não precisa de receita milagrosa de emagrecimento, receita, né, aquelas mágicas de, sei lá, de ufologia, de repente. Não. A gente já consegue ser feliz agora, hoje, já. Depende de nós. Sermos mais leves, sermos mais caridosos, mais compreensíveis, buscarmos relações com os amigos, ter um relacionamento bacana com o nosso tempo, porque a gente não se relaciona bem com o tempo. Ou pecamos pela ociosidade ou achamos que que falta tempo, não é isso? Então acho que é isso a grande mensagem, né? Seguir com Jesus, procurando a nossa transformação, sempre, não é? Lembrando de Jesus nesse Natal, não como um Cristo vencido, o da cruz, o perseguido, não lembrando desse Cristo, mas do altivo, do Cristo presente, do Cristo de amor, de bondade, de luz, que irradiou energias do bem desde a concepção da própria planeta Terra, que está conosco. Cristo vai voltar. Não, ele nunca foi embora. Como ele pode voltar? Ele nunca deixou a gente. Sempre esteve presente a todos nós que somos ímpios de coração, temos pecados aos montes. Ele nos ama de forma igual, nos perdoou sempre, não é isso? Então vamos lembrar desse Cristo nesse Natal, muita harmonia no lar de todos nós, muita paz, não é isso? Isso é importante, muita saúde, muita alegria, curtir o Natal com equilíbrio, com ponderação, sempre, afinal de contas não será o último, não precisamos viver o Natal como se fosse o último Natal. É isso, eu de novo dedico essa palestra aqui, obviamente, ao nosso irmão Sola, né, todos vocês, mas o irmão Sola, que sempre foi o incentivador de todos nós, professor, né, que Deus sempre radie muita luz para ele, né, sabe que está conosco, né, o trabalho deixou aqui plantado, não uma semente, mas deixou uma árvore já. Ele arou a terra, ele plantou a semente, ele regou a árvore cresceu, nós colhemos vários frutos, agora nos compete cuidar dela, não é? Agora tem que cuidar, né?
Gente, muita paz a todos, que Deus esteja com vocês. Obrigado pela paciência, pela caridade em me ouvir. Espero que o que foi dito aqui possa contribuir com alguma coisa para vocês. Caso vocês queiram os dados que eu passei aqui, é só me falar, eu passo aqui para vocês. Vocês podem ir no YouTube ou comprar o livro aqui do Frank e do Simon também. É bem interessante. Muita paz a todos, fiquem com Deus, até sábado que vem.